boa noite para você. Um setor que tem mostrado fôlego no pós-pandemia é o imobiliário. O primeiro semestre deste ano foi o segundo melhor desde 2014, aqui na capital e também Contagem, perdendo apenas para os 6 primeiros meses do ano passado. E 2023, que será de governo novo e novas políticas, obviamente. O que o setor pode esperar? Para falar sobre esses assuntos e também as dores e delícias da venda e compra de um imóvel, relação com os vizinhos e por aí vai, a gente recebe um especialista aqui na área, o advogado Kênio Pereira. Ei, Kênio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com o Orion. O prazer é todo nosso. E o nosso comentarista de política e de setor imobiliário hoje também, Orion Teixeira, aqui com a gente. Boa noite, Orion. Boa noite, Lucas. Boa noite, Kênio. Prazer. Boa noite a todos. Ô, Kênio, aqui na abertura eu falei sobre esses números bons, se a gente pode falar assim, dentro de um contexto econômico muito desafiador, né, saindo de uma pandemia e tudo mais, mas o setor imobiliário, neste ano, no ano passado também, conseguiu apresentar números interessantes, pelo menos pensando nesse mercado importante aqui do estado, que é região metropolitana, capital liderando isso, obviamente, eu queria ouvi-lo sobre isso. Como é que a gente vai encerrar este 2022? Acho que muito bem, né? Poderia ter sido um pouco melhor se a taxa Selic estivesse mais baixa. Então, a taxa Selic em 13,75, né, faz a pessoa, às vezes, esperar um pouco para comprar imóvel. Mas o mercado está em grande movimento, há um estímulo à aplicação na área imobiliária, em fator de segurança também. E o único fator que eu quero ressaltar é que o mercado imobiliário comercial é que está um pouco desaquecido em função da pandemia, porque na pandemia houve a desocupação, a entrega de muitos imóveis comerciais, então há uma grande oferta. Mas a parte residencial realmente está de vento em popa. E quando você fala que está de vento em popa, é pensando também em quantitativo, o valor de venda também está dentro daquilo que o vendedor espera? Os preços estão acessíveis, né? Não está tendo assim uma especulação, porque o mercado sabe que quando o construtor, o vendedor pede um valor muito alto, ele acaba encalhando o imóvel. Claro. Então, a inflação está sob controle, né? Outro fator que eu quero ressaltar também, os preços de materiais pararam de subir de forma excessiva, houve uma alta no início de 2022, mas agora se mostra mais equilibrado. E um outro ponto interessante, que os bancos, né, estão emprestando com maior facilidade. Então, há muito crédito para o mercado imobiliário e isso estimula o comprador a comprar a prazo. E também até a questão dos consórcios, né? Tem outros setores, né, que estão atrelados aos imóveis. Então, o mercado financeiro está muito bem nesse aspecto, em termos de empréstimo para a área imobiliária. Os consórcios também cresceram e, logicamente, que o setor, que eu quero colocar assim, do contexto geral, o mercado de imóveis de alta renda está muito bom, continua vendendo bastante. Então, o que vende mais? Baixa renda e alta renda. A classe média que está ainda num ponto assim mais... No meio mesmo, né? No meio, vou colocar assim, com uma certa dificuldade em alguns tipos de imóvel. Né? Mas, no geral, o imóvel de alta renda não tem crise. Kênio, comprar um imóvel é uma operação de risco, né? Quais são essas orientações para a pessoa evitar se envolver em dificuldades que podem comprometer a transação ou até mesmo a credibilidade do negócio? O ponto básico que eu acho interessante é checar a documentação. O brasileiro, as pessoas confiam muito, né? Então, às vezes, acho que o fato de comprar de uma construtora, entrar no estande de uma grande empresa, não há problema. Ao contrário, muitas pessoas compram o imóvel sem olhar a documentação. De repente, faz o pagamento para a construtora e aquele imóvel nem está em nome dela. Isso acontece com muita frequência. E checar também a origem da construtora, quem são os seus sócios, se esses sócios vieram de outras empresas que tiveram a falência ou que não entregaram os imóveis. Então, checar a vida pregressa dessa empresa, dos seus sócios, para você ter maior segurança na compra do imóvel na planta. Isso não é desconfiança, é um cuidado necessário. E o fato interessante, né, Orion? E o Lucas, as pessoas têm constrangimento em pedir documentação. Isso é uma coisa absurda. Quando eu vou comprar um carro usado, eu vou pedir o documento do carro, se tem multa ou não, né, para checar se o carro realmente está com PVA em dia e tudo mais. Na compra do imóvel, caberia ao vendedor fornecer toda a documentação de maneira espontânea para o comprador. Então, me causa uma certa perplexidade que eu vejo corretores, imobiliários, construtoras, né, deixando de entregar aquela documentação essencial para o comprador poder checar. E caso o comprador não tenha domínio do assunto, que contrate um especialista para assessorá-lo. Porque é um fato interessante também, o corretor de imóveis, ele é um promotor de vendas.
ele não está ali para checar toda a documentação, ele quer vender para ganhar comissão. Então é bom ter alguém de fora, um advogado que não tem interesse financeiro no negócio, que não vai ganhar com a conclusão, para verificar a documentação antes de pagar qualquer sinal. E não encarece muito não, né? Se contratar uma assessoria. Não, ao contrário, a assessoria jurídica ela é muito barata porque às vezes evita que você tenha um grande aborrecimento. Qualquer mau negócio na área imobiliária, o prejuízo pode chegar a 30% do preço do imóvel. Caramba. Então isso é muito fácil, porque tem a multa rescisória, tem o sinal que a pessoa paga. E um fato interessante também, Lucas e Olho, tem pessoas que colocam no contrato que após o comprador pagar o sinal, daqui a 10 dias terá acesso à documentação toda do imóvel. Isso é uma coisa absurda. Eu tenho que checar a documentação, eu tenho que checar, verificar tudo, os documentos do imóvel e dos vendedores antes de fazer o contrato e antes de pagar o sinal. Sim. Né? Ô Kênio, você consegue listar um top 3 de problemas que quem está comprando imóvel ainda encontra na hora da concretização ali desse negócio? Algum guia até para a gente passar para quem está nos assistindo, para que as pessoas se atentem? O ponto básico que qualquer imóvel que vier a ser negociado, cabe ao vendedor fornecer para o comprador o registro imobiliário atualizado, a matrícula atualizada, bem como a certidão negativa de ônus, que caracteriza que aquele imóvel não está com algum impedimento. Checar também a documentação do vendedor, se ele não tem nenhuma ação de cobrança, execução, alguma ação que possa impedir que aquele imóvel seja transacionado. Porque se houver cobrança contra o vendedor, aquele imóvel pode vir a ser penhorado pelo credor. E verificar também o estado do imóvel, o apartamento, a casa, o que for, se tem alguma infiltração, algum dano estrutural. E o mais importante ao final, o contrato de promessa de compra e venda. Porque é na elaboração desse contrato, nos cuidados que vão sendo tomados na montagem do contrato, é que o vendedor ou o comprador vão perceber se há alguma coisa irregular. O ato de usar modelos de contrato é terrível, porque o modelo de contrato não faz a pessoa pensar, a pessoa deixa no passar. Automático, né? É no automático. E transação imobiliária não pode ser feita assim. Então tem que verificar as condições de pagamento, a posse do imóvel, a parte documental, de maneira a colocar tudo no contrato, de forma que, se houver algum problema, haja uma solução. O que eu vejo com muita frequência são contratos extremamente simplistas, até de imobiliárias digitais, que é uma lástima o contrato. Então, o contrato é feito para quê? Para ter uma solução no caso de um conflito. Agora, contrato, se fosse para dar tudo certo, então seria dispensável o contrato. Se não houvesse nenhum problema, né? Só que há problemas que acontecem, que a solução é complexa e essa solução tem que ser encontrada dentro do contrato bem elaborado. Ok, agora me tira uma dúvida. Se no momento ali da compra, claro, a gente imagina que quem estiver comprando imóvel vai fazer uma vistoria para ver ali questão estrutural, no caso de um condomínio também, a estrutura do condomínio e tudo mais. Mas se alguma coisa passa batido e o proprietário já fez a compra ali do imóvel e aquele problema é identificado, cabe algum tipo de responsabilização, seja da corretora ou, sei lá, síndico do prédio? Porque isso acontece muito, né? Uma coisa que depois que você está ali com a chave na mão, opa, descobriu que tem um problema. Quanto tempo depois, né? De quanto tempo depois, por exemplo? Isso dá para fazer uma palestra, a resposta, né? Primeiramente, colocação muito boa. Tem defeitos que são imperceptíveis. Pois é. Então, quando você compra um imóvel de uma construtora, o prazo de garantia é de 5 anos. O prazo é irredutível de acordo com o artigo 68 do Código Civil. Então, esse prazo, a construtora entrega o imóvel. Então, cabe ao comprador verificar o bem com muito cuidado e evitar, inclusive, aquela questão que eu vejo as pessoas acharem que a construtora vai consertar com facilidade, porque não vai. Porque a construtora reage à reparação de defeitos ou vício de construção? Porque aquele vício ele é multiplicado por 100 apartamentos, 200 apartamentos. Então, o vício de fachada, de telhado, infiltração é muito caro para a construtora. Então, cabe ao condomínio e os compradores se unirem e buscar uma orientação jurídica para exigir a reparação de maneira adequada. Então, o imóvel novo, prazo de 5 anos de garantia. Agora vem, quando o imóvel é usado, então a pessoa compra o imóvel de um particular. Isso. Então, não tem essa garantia. Mas, se houver aquela má-fé do vendedor em camuflar o defeito, né, que é infiltração, tem um dano, uma rachadura na parede, que for, aí o proprietário, o vendedor, ele camufla, ele pinta de maneira a enganar o comprador,
ele vai ser responsabilizado e cabe ao comprador exigir uma indenização ou até o abatimento do preço em função daquele defeito que foi camuflado. E provar esse dolo é difícil, imagino, não? Depende, porque às vezes, se aquele defeito já é antigo, da infiltração, então às vezes até o próprio corretor anterior, ele fala, já tinha esse defeito aqui, o vizinho fala. Agora, quando o imóvel, né, Lucas, é uma casa, fica mais difícil, porque a casa é a coisa que está aí isolada. Mas defeitos em apartamentos, às vezes, os vizinhos já conhecem o defeito do prédio, inclusive. Então, há situações em que o vendedor, se ele vier camuflar, isso caracteriza má-fé. Essa má-fé, ele vai ser responsabilizado a indenizar o comprador nesse sentido aí. Os riscos de má-fé nessas operações são muito frequentes, né, Kenny? Você acha que o comprador sozinho ele pode identificar tantos problemas ou ele sempre vai precisar de uma assessoria? Por exemplo, como é que você vai identificar que aquele imóvel que está comprando é daquele mesmo proprietário? Como é que ele localiza isso? Onde é que ele identifica isso? Pode ser de terceiros, pode ter problema na herança, pode ser penhorado. É muita informação para uma pessoa que não tem domínio disso, né? Realmente eu falo o seguinte, eu sou especialista há mais de 35 anos nessa área e aprendo todo dia. É impressionante o volume de problemas que acontecem de má-fé. Então, teve um caso aqui em Belo Horizonte de pessoas fazendo ata notarial a casas do Mangabeiras, que estavam à venda, e tinha golpistas que nessa casa lá, a casa estava vazia, que ele fazia a cópia da chave, né, e depois ia com o oficial do cartório, o notário, fazer a ata notarial e falar o seguinte, eu estou nessa casa há mais de 10 anos, fazer uma ata para instruir a ação de usucapião. Então, a mídia televisiva divulgou essa matéria aqui em Belo Horizonte, no Mangabeiras, pessoas criando falsos usucapiões em Belo Horizonte, na Zona Sul, para enganar compradores. E como é que o comprador, um caso desse, foi descoberto? Porque o preço da casa estava muito barato. Então, um advogado pegou o documento do imóvel, achou muito barato e ligou para o vendedor que constava naquele registro. E a pessoa falou assim, essa casa não está à venda. Então, quero colocar que, na prática, o que acontece? Tem golpes muito criativos, que o uso da internet, com documentação falsa, com registro montado. Então, nesse caso, o que é fundamental que eu falei? Pegar a matrícula autorizada do imóvel, pegar um especialista para analisar, aí vem, né, Orion, questões de inventário. Se o imóvel está em inventário de herança, tome mais cuidado. Se a pessoa for comprar imóvel por meio de alguém que está usando procuração, o alerta é maior ainda. Então é importante você querer conhecer o vendedor, quem que é o dono do imóvel, pessoa física, né? Visualizar a pessoa. Se vai comprar um imóvel de uma pessoa jurídica, de uma empresa, pegar a documentação dessa empresa, o contrato social, a identidade, fazer um cadastro do vendedor, ver se não tem ações que podem vir a repercutir naquele imóvel. Então os riscos realmente são muito grandes. E que uma coisa que eu chamo a atenção das pessoas, repetindo aqui, qualquer problema em relação à rescisão contratual, a multa chega a 10%, 15%, 20% e vem a questão da devolução do dinheiro, que às vezes o dinheiro foi gasto. Até mesmo o corretor de imóveis, quando recebe o dinheiro da comissão, ele não é obrigado a devolver. Então, nada melhor do que pegar toda essa documentação, olhar com calma, pegar se a pessoa não domina o assunto, contrata um especialista, que é muito barato em relação ao prejuízo que pode ocorrer. A dor de cabeça futura que pode vir, né? Enorme. E um fato interessante, né, gente? Nosso poder judiciário. Qualquer ação em média demora 4, 5, 6 anos. Então, nada é melhor que esperar 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, analisando tudo, do que correr o risco de ser autor ou réu no processo que perdura por 5, 6, 7 anos. Né? Então, o custo do processo também é muito alto. Então, essa cautela ela é fundamental para evitar aborrecimento. E o comprador fica muito sozinho, porque até mesmo os agentes financeiros do crédito imobiliário já terceirizaram essas operações para corretores que fazem essa mediação do comprador com o financiamento do imóvel. Quer dizer, fica tudo na responsabilidade do comprador. O ponto interessante, né, Orion, que você falou muito bem, é quando o imóvel é financiado, o banco toma um certo cuidado. E tem os agentes, né, que são credenciados pelo banco para pegar essa documentação. Mas a documentação do banco está ligado muito mais, vamos trocar ideia, gente, em relação à propriedade do imóvel, porque o banco vai pegar aquele imóvel e colocar como garantia fiduciária. Se não houver o pagamento das prestações, o banco toma o imóvel. Agora vem, em relação à posse, em
relação ao estado do imóvel, em relação aos pagamentos iniciais. O banco não toma conhecimento sobre isso. O banco é só na fase final do financiamento restante do imóvel. Então, aquele início da transação não tem participação do banco. Então, o banco gera segurança em termos patrimoniais quando ele conclui o financiamento. Mas antes, quando há o encontro entre o proprietário, o vendedor e o comprador, não existe nenhuma intervenção de banco. Sim. Porque é feito o pagamento do sinal, de parte do imóvel, grande parte das vezes, no imóvel na planta é pago 70% do preço, só 30% do final que é financiado. Então, o grande risco que eu vejo é o início da transação, né, antes de assinar o contrato de compra e venda. Os contratos de compra e venda têm que ser muito bem elaborados, porque no momento que você coloca algumas cláusulas que vão gerar garantia para o seu cliente e a parte contrária não aceita, isso gera uma dúvida. Sim. Então, quem tem boa-fé aceita colocar multa no contrato, aceita colocar cláusulas que geram segurança, e quando a pessoa não quer colocar algumas cláusulas, isso pode ser um alerta de que há realmente algo de errado naquela transação. A entrevista coletiva faz sua pausa e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje fala sobre o mercado imobiliário. Nosso convidado deste fim de semana é o advogado Kênio Pereira, que é especialista no setor. Ô Kênio, no primeiro bloco você comentou da importância e necessidade de se conhecer o vendedor, ver o vendedor, saber onde você está comprando esse imóvel, mas nesse mundo digital nosso, também está digitalizada aí a venda de imóvel, não é? As corretoras digitais. Eu queria ouvi-lo sobre isso porque, por exemplo, se a gente tem um problema com o aplicativo de transporte, a gente não consegue falar, né, com aquela empresa. Se a gente tem um problema com o Instagram, cadê o Instagram, né, para a gente correr atrás? O Facebook, por aí vai. E no caso das corretoras? Exatamente igual. Você não conhece, você não acha ninguém. Nossa. Né? Então, a imobiliária virtual ou digital... Sim. Eu tenho pânico com relação a isso. E dá muito problema? Aqui? Dá muito problema, porque geralmente é o seguinte, o atendimento, que o pessoal coloca o anúncio no site, né, dessas empresas digitais. Aí o comprador, ele demonstra interesse, essa imobiliária digital, ela tem um contato com o corretor, né, que vai lá mostrar o imóvel e pronto, acabou. Que é um terceiro. É um terceiro, tá. É tudo terceirizado. Então, a empresa digital, ela não tem sede, você não consegue sentar na mesa e trocar ideia, o cara a cara, olho a olho, você não consegue conversar com a pessoa. E o fato interessante que me causa espanto, porque todas as dúvidas, né, que o comprador tem, o vendedor tem, manda um e-mail. Esse e-mail demora às vezes um ou dois dias para ser respondido. Depois quem responde é outra pessoa, cada hora é uma pessoa diferente. Né? Parece realmente, quando você tem reclamação com telefonia, né, digital, telefonia celular, é um caos. E um fato interessante é que eles usam um modelo de contrato, um modelo eletrônico, simplório, só com as cláusulas essenciais, e qualquer negociação entre as partes, que é necessário sentar com a pessoa, trocar ideia, conversar, não existe isso. Então, os contratos não têm as cláusulas que são específicas de cada negociação. Então, aquelas cláusulas que exigem um conhecimento jurídico melhor, uma análise criteriosa, como o Orion falou, em relação ao inventário, em relação à posse, em relação a o que vai ficar dentro do imóvel. Você compra um imóvel, né, Orion, né, Lucas? O imóvel está ocupado. O que vai sair? Vai sair aquele armário, vai sair aquele espelho, vai sair o lustre? O que vai ficar no imóvel? Quer dizer, tudo isso são coisas peculiares de cada tipo de transação. E na imobiliária digital, isso é quase impossível. Então, tudo por e-mail. E as pessoas que atendem o vendedor e o comprador, geralmente não têm o menor domínio da área imobiliária. São atendentes, igual o telemarketing. Né? Então, são e-mails respondidos de forma telegráfica. Outro detalhe é o famoso WhatsApp. Né? Quer dizer, uma coisa é você ter um WhatsApp para comprar um telefone, né? Comprar um copo, né? Uma geladeira. Para comprar um imóvel que exige dezenas de análises criteriosas e tudo mais, não se trata um negócio desse por WhatsApp ou por e-mail. E o grande investimento, né? Não, e o valor muito alto. E até mesmo nesses contratos que são muito simplórios, né, contratos simplistas demais, multas, a parte de rescisão contratual não tem quase nada. Agora tem um fato interessante, são contratos muito bem feitos,
para ganhar comissão. Aí o contrato da imobiliária digital dá série de cláusulas que permitem essa imobiliária ganhar comissão de todas as formas, tirar o dinheiro no sinal. Outro fator que eu quero ressaltar também, eles são muito bons em relação à parte de cadastro, de despachante, para ganhar a comissão do banco ou ter um vínculo com um cartório específico. Então eu vejo que as empresas digitais, elas visam muito mais a parte despachante do que orientar o vendedor ou o comprador em relação à segurança da compra do imóvel. Eles não têm preocupação com isso. O detalhe é ganhar a comissão e, se der problema, depois resolve. O consumidor continua sozinho, né? Agora, veja bem, se ele não fez o dever de casa, de buscar uma orientação, uma assistência jurídica na hora, antes do dia da compra, depois ele está enrolado nesses problemas aí, sejam digitais, sejam do mundo real. Onde que ele pode recorrer? É PROCON, ele procura a polícia, o que vai fazer? Olha, um fato interessante, quando há compra e venda entre pessoas, né, físicas, não existe direito do consumidor. Né? O CDC, o Código do Consumidor, ele é aplicável em relação ao comprador junto à construtora. Então, o PROCON pode entrar em questões que envolvem a construtora nesse aspecto. Mas quando há questão jurídica de descumprimento contratual, aí a pessoa tem que entrar com a ação contra a construtora, ou contra o vendedor, ou o vendedor contra o comprador. Então, o processo é judicial. Outro fato, quando há defeito no imóvel, eu aconselho, não procurem o juizado especial pequenas causas. Por quê? O juizado especial pequenas causas são causas de pequena complexidade que não tem perícia. Então, se o processo tiver perícia, o juizado é completamente incompetente. Até pelo valor, né, Kenny? Pequenas causas geralmente não vai conseguir atender, né? O Lucas completou aí até 40 salários mínimos. Então, é uma justiça muito mais simplista, mais limitada. E um fato interessante, o caso da polícia, o que seria, né? Tem situações de crime, né? Existem pessoas que fraudam documentação, que pegam o dinheiro do comprador, desaparecem com o dinheiro do comprador e que não são proprietários, né? Então, tem situações, sim, que existe o crime, que pode ser o estelionato. Então, por isso que eu acho importante, antes de fazer qualquer pagamento, verifique toda a documentação, cheque se o vendedor é aquela pessoa que tem poderes para assinar o contrato. E nada de confiar em excesso, né? Porque isso pode custar muito caro, porque o valor do imóvel envolve valores expressivos. Kenny, eu queria falar um pouco sobre 2023, que está aí batendo a porta, vai ter um governo novo e a gente sabe que o governo federal tem um poder literalmente muito grande na determinação de políticas públicas para esse setor da construção civil de uma maneira geral, concessão de crédito e tudo mais. O que você espera para esse ano que vai entrar? Eu espero um ano promissor, né? Eu espero que haja realmente um estímulo a Minha Casa Minha Vida, que retorne, né? Que facilite a compra da casa do imóvel, como já aconteceu anteriormente, porque há uma demanda muito grande. Um déficit muito grande. Um déficit, né? Muito grande. E tem um detalhe interessante também, é que há uma expectativa da taxa Selic cair. Né? Eu espero que ela caia em 2023, que já há previsão para isso. Então, quando há uma redução da remuneração do mercado financeiro, CDBs, né, fundos de investimento, pagam menos, o que vai acontecer? A pessoa estimula, é um estímulo para aplicar imóveis. Então, o mercado de ações, se não está rendendo muito, o mercado financeiro, os juros caem, e isso estimula o mercado imobiliário, é um mercado altamente produtivo. E outro fato que a gente ressalta aqui também, é o mercado que gera muitos empregos a baixo custo. Então, o setor da construção civil é o maior gerador de empregos a um custo muito baixo para o governo. E isso realmente é muito importante, porque melhora a questão social. A moradia é essencial, né, para o bem-estar da população. E para a economia e mercado, a previsibilidade é muito importante, né, Kenny? Com certeza. Kenny, agora vamos falar de legislação. As recentes alterações no processo aí de compra e venda de imóveis. Eu vejo que algumas questões não vão ser mais exigidas, não são mais obrigatórias, como certidões negativas. Isso traz riscos maiores? Interessante, porque é uma coisa muito bem-vinda. Então, já tem uma lei anterior sobre isso, já colocando a obrigação do credor fazer o registro do seu crédito na matrícula do imóvel. Aí veio essa lei recente agora, colocando a dispensa de certidões. Agora, tem um dado interessante. Se houver uma má-fé do vendedor e vinha acontecer uma penhora do imóvel, ainda mais em ações trabalhistas, porque a justiça trabalhista no Brasil ela é implacável.
Então, Orion, eu acho essa ideia, a lei é muito bem-vinda, mas eu, particularmente, não sou eu, os especialistas em direito imobiliário colocam, gente, não deixe checar se tem ações contra o vendedor. Até porque o juiz pode cobrar isso depois, né? Pode cobrar isso até para ratificar, para confirmar a boa-fé do comprador. Se o comprador, olha bem, ele não é obrigado a tirar certidões. Se não tem uma penhora no imóvel, uma anotação, impedimento, ele pode comprar. Só que, no ele tirar a documentação prévia, checar tudo, isso vai caracterizar um cuidado maior do comprador e a sua boa-fé. Então, independente dessa novidade da lei, eu continuo primando pelo cuidado, pela cautela, porque eu não posso correr risco com o meu patrimônio, que é muito precioso. Né? Então, eu prefiro... Patrimônio de uma vida inteira, às vezes, né? De muitas pessoas, irmão. Grande parte dos brasileiros só possui um imóvel, Exatamente. quer dizer. Então, a pessoa tem um segundo imóvel é exceção. Então, na prática, não custa nada ter mais cuidado para comprar o imóvel, para evitar aborrecimento depois e até questão de economia. Porque qualquer processo judicial é muito caro. Resumidamente, como bons mineiros, cautela, cuidado, nunca é demais, ainda mais, né, num assunto como esse. Olha, a entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo a presença do Kênio Pereira. Kênio, obrigado, viu? Até uma próxima. Por nada, foi um prazer, viu? Muito bom participar aqui do programa com você e que com o bom. Orion. Muito obrigado, Orion. Até. Até, boa noite a todos. E claro, um obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este e outros programas do nosso Jornalismo e Esporte na nossa página Band Minas no YouTube. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.